As profecias apocalípticas sempre trazem muitas especulações. Uma das especulações mais divulgadas no meio evangélico, na internet, em outros lugares, pessoas que estão se aprofundando, estudando em teorias de conspiração, nova ordem mundial e o mais conhecido de todos agora, o microchip RFID. Um pequeno chip que existe estudos que isso será introduzido no corpo humano e que irá controlar muitas coisas, inclusive até pensamentos. E a base bíblica para apresentar essa questão do microchip sendo o sinal da besta do Apocalipse, baseia-se em Apocalipse 13, a partir do verso 16, quando falando da besta, diz o seguinte: ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome da besta ou o número do nome dele. E essa questão do microchip está sendo caracterizada como sendo o número, a marca da besta. Que ao você ter esse microchip, que futuramente será obrigatório para a humanidade, você, através dele, você vai poder comprar, você vai poder vender, você poderá ser achado em qualquer lugar, porque ele tem sinais de ondas que são localizados por GPS, enfim. Esse é a marca da besta que será introduzida no corpo humano através desse chip, como está falando Apocalipse 13. Será que é isso mesmo? Será que a marca, ou o que diz Apocalipse, que você não poderá comprar ou vender, é por você ter algo físico em seu corpo, em sua mão? Será que através desse microchip que está sendo divulgado, que é o maior acontecimento que vai ter para a humanidade e que todos serão controlados? Será que realmente é isso que a Bíblia estava apresentando há tanto tempo nas profecias do Apocalipse? O que a Bíblia pode nos orientar sobre esse assunto, que hoje em dia é tão divulgado no meio evangélico e tem colocado verdadeiros medos nas pessoas? Esta e muitas outras questões vocês acompanham agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora vamos nos conectar com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E você, seja muito bem-vindo. Nos dê licença, estamos entrando aí na sua casa, estamos começando o programa Na Mira da Verdade. Um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Só que nós temos o professor Leandro Quadro, que é colocado na mira para ver se a resposta que você quer está baseada única e exclusivamente na palavra de Deus. Esse é o objetivo do programa Na Mira da Verdade, responder às suas dúvidas apenas com a Bíblia Sagrada. Portanto, não é a nossa opinião, não é a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a mantenedora da Novo Tempo, é que vai dar as respostas, mas sim a palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E daqui a pouquinho eu digo como que você faz para mandar as suas perguntas se você está assistindo o programa aí pela primeira vez. Então se prepare aí que você vai ter várias formas de mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Vamos começar cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadro. Está preparado, porque você sempre está na mira e é você o responsável para responder as perguntas baseadas na palavra de Deus, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Contente por estarmos aí
em mais um programa com os nossos amigos, ouvintes e também telespectadores. Eu não tenho dúvidas de que a Bíblia hoje vai falar novamente e como o Tito bem falou, querido amigo, querida amiga que nos assiste, aqui não é a nossa simples opinião particular, é acima de tudo o que a Bíblia diz. Nós esperamos que mesmo que aquilo que nós apresentarmos possa em algum momento ir contra as suas crenças, esperamos que isso motive você a se aprofundar no estudo conosco, porque nós estamos aqui todos para aprendermos juntos. E é importante que os nossos telespectadores façam como os bereanos. Se eles estão ouvindo o que a gente está falando, vá pesquisar na Bíblia e ver se realmente aquilo que nós estamos falando está baseado na Bíblia, não é isso, professor? É isso aí. Como é que é o caso dos bereanos aí? Onde é que está essa citação na Bíblia? Só para a gente já começar o programa embasado que tudo que falarmos aqui vai ser na palavra de Deus. Essa citação, Tito, é uma das mais importantes da Bíblia. Está aqui em Atos 17:11. Aqui diz o seguinte: ora, estes foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, os crentes de Bereia não acreditavam em algo porque Paulo e Silas é quem falavam. Eles conferiam se o que Paulo e Silas falavam estava na Bíblia. Da mesma forma, o nosso telespectador e ouvinte, Tito, ele não pode confiar em algo simplesmente porque o pastor ou sacerdote ou qualquer outro líder religioso fala. Você tem que conferir na Bíblia se realmente aquilo que foi dito está de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, professor. Para você participar do programa, basta mandar as suas perguntas por SMS, o famoso torpedo. É só você mandar para o número 12 98151. É muito fácil. 12 98151 0101. 981510101. Você manda pra gente, eu recebo aqui na hora. Você também pode mandar as suas perguntas pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você entra no nosso blog, além de você conhecer muitos conteúdos que colocamos ali, você vai ver aqui do lado direito, tem um lugar onde está dizendo que o programa está no ar. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. E também pelas redes sociais, você pode participar do nosso programa acessando o Facebook. O nosso Facebook é namiradaverdade.nt e pelo Twitter, se você tem Twitter aí, você pode mandar as suas perguntas para o nosso Twitter, @namiradaverdade. Você tem várias formas de participar, mande as suas perguntas pra gente, tá bom? Professor, nós começamos o programa falando sobre a questão da nova ordem mundial, das teorias da conspiração e o que é mais comentado na internet entre o meio evangélico é a questão do microchip sendo a marca em que Apocalipse 13 diz que só poderão comprar quem tem a marca na mão direita ou na testa. E essa questão do microchip, que é uma nova tecnologia que os cientistas estão preparando aí para introduzir no ser humano para que possa ter um maior controle ou quem sabe até mesmo movimentar a sua parte financeira de forma fácil, sem o dinheiro, papel, é uma das coisas que está sendo relacionada com o número da besta, com a marca da besta. É isso mesmo que a Bíblia fala, professor? Vai ser algo físico? Como é que é? Infelizmente, Tito, muitos irmãos têm dedicado tempo precioso que poderia ser usado no estudo da Bíblia e têm dedicado muito tempo precioso para certas especulações que não há base bíblica para isso. Quando nós lemos Apocalipse 13, 17... nós precisamos ter em mente o contexto bíblico para nós sabermos algo sobre essa marca da besta, se será algo visível ou não. Então eu vou ler primeiramente o verso 17 do capítulo 13 e aí nós vamos explicar isso para o nosso amigo que nos acompanha. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E no verso 16 diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Quando lemos Apocalipse 13, percebemos que pouco antes de Cristo voltar, dois poderes, um poder político e outro poder religioso, se unirão para obrigar os cristãos a adorarem um poder que não é a Deus. Você precisa estudar Apocalipse 13 de um ponto de vista historicista, ou seja, utilizando-se da história para entender as profecias.
E até eu lhe dou uma dica, você pode se aprofundar um pouquinho mais em Apocalipse 13, digitando no campo busca, ali no blog do Namira, novotempo.com/Namira da Verdade, ali no campo você pode digitar, por exemplo, Apocalipse 13, ou Marca da Besta, ou Selo de Deus, e você vai ver vários vídeos sobre o assunto. Mas vamos aqui neste ponto. Aqui diz que a besta colocará uma marca sobre as pessoas, não é? Na mão direita ou na testa, e com qual objetivo? Para que a pessoa não possa comprar ou vender. Ou seja, quem não tiver essa marca da besta, essa pessoa não poderá, obviamente, comercializar. Terá agora, o seu dinheiro. Desculpa interrompê-lo, mas isso realmente é um fato que vai acontecer mesmo? De fato, não poderemos comprar ou vender? É isso mesmo? Isso é literal. Isso é literal. É o que o texto está dizendo, Tito, né? Que quando as pessoas receberem, as pessoas que não receberem essa marca da besta, elas não vão poder comprar e nem vender, ou seja, não poderão comercializar normalmente. Então isso nós podemos considerar que é literal. Podemos considerar que é literal, né? Porque essa é uma das dificuldades na qual o poder representado pela besta vai colocar os cristãos. Agora, para nós sabermos que marca é essa, nós temos que seguir alguns passos. Primeiramente, quando nós lemos Apocalipse 7, 13 e 4, nós percebemos que assim como a besta tem uma marca, tem um selo, algo que identifica, Deus também tem um selo. Então aqui nos versos 3, diz o seguinte, verso 3: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, assim como Deus, o povo de Deus tem um selo, tem algo que o identifica, os seguidores da besta têm um selo, tem algo que os identifica. Então o que nós concluímos em primeiro ponto? Que o selo da besta é algo que contrapõe ao selo de Deus. E eu pergunto, será que um microchip poderia contrapor-se a um selo de Deus? Complicado isso, não é? Um simples microchip contrapor-se ao selo de Deus sobre os seus servos. Simplesmente não tem lógica, nem cabimento. Como que nós sabemos qual é o selo de Deus para nós sabermos sobre a marca da besta? Bom, se você ler primeiramente Isaías 8:18, você vai ver aqui uma coisa interessante. Isaías capítulo 8, verso 18 diz o seguinte, ou melhor, Isaías 8:16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Aqui diz que Deus quer selar a lei dele, seus princípios de amor no nosso coração. Em Hebreus 8:10 é dito que no novo concerto Deus quer escrever a sua lei no nosso coração. Agora, se Deus quer escrever essa lei no coração, isso significa que é nessa lei que nós encontramos o selo de Deus. E o que identifica algo como um selo? Qual dos 10 mandamentos poderia nos indicar que Deus é o nosso dono? Veja, um selo era utilizado para marcar alguém. Um escravo, ele era marcado na testa, nos dias bíblicos, não é? Para demonstrar que ele pertencia a alguém. Já um soldado romano, ele era marcado na mão, para demonstrar que ele pertencia ao exército romano e adorava algum deus romano. Então, se o selo na Bíblia, a marca, significa criar uma identificação com aquele a quem a pessoa adora, isso significa que nós podemos encontrar num dos mandamentos de Deus a marca de Deus, que identifica quem adora a Deus ou não. E se você ler Ezequiel, capítulo 20, você vai perceber uma coisa muito interessante. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, é dito o seguinte:
E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui é dito que o mandamento do sábado, lembre-se, Isaías 8,16 fala que Deus quer selar a lei no coração dos seus seguidores. Então nós temos que encontrar num dos 10 mandamentos algo que nos identifique como pertencendo a Deus. O sábado contém as características de um selo. É por isso que aqui é dito que que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Por quê? Um selo tem que ter o nome do dono do selo, a sua função e a sua jurisdição, onde ele domina. No sábado há essas 3 características. Ou no mandamento de Êxodo 28:11 começa assim: o sábado é do Senhor teu Deus. Nome, Senhor teu Deus. Jurisdição, porque em 6 dias criou Deus o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A jurisdição, planeta Terra. Função, Criador. Então, se o selo que identifica aquele que adora a Deus é a observância do 4º mandamento, é óbvio que o selo da besta que identifica quem vai seguir um poder que não é o poder de Deus, tem que ser algo oposto ao sábado. Um microchip tem algo de oposto ao sábado? Nada. Pode ser que se utilize um microchip, ou o CPF, ou um celular, para saber quem tem o selo de Deus ou quem não tem. Mas chip, ou celular, ou CPF, isso é irrelevante. O que importa é você saber realmente o que é o selo de Deus e o que é o selo da besta. Então, se o selo de Deus se encontra na lei dele, é óbvio que o selo, a marca da besta, é algo oposto ao que Deus ensina na sua lei. Por isso nós não temos dúvidas que, se uma das bestas de Apocalipse 13 é identificada com o poder representado pelo chifre pequeno em Daniel 7:25, que mudaria a lei, e se quem mais alterou a lei de Deus foi o papado, nós não temos dúvidas que o selo da besta será, no futuro, não hoje, a falsa observância do sábado, ou seja, a observância do domingo como dia de guarda. Agora, o texto de Apocalipse 13:16 fala que vai ser colocado na mão ou na fronte. Veja, o selo de Deus é colocado literalmente na testa de uma pessoa, identificar, esse segue a Deus? Não. Quando lemos Hebreus 8:10, é dito que a lei vai ser impressa na mente e escrita onde? No coração. Então, ter o selo de Deus na mente é aceitar racionalmente que Deus é o Criador e evidenciar isso por meio da observância do sábado. Ter o selo da besta na testa é aceitar racionalmente, ou melhor, será no futuro, aceitar racionalmente a observância do domingo como dia de guarda, quando for dado um decreto dominical para isso. E quando a marca é colocada na mão, lembremos que um soldado romano era identificado como pertencendo ao Império Romano e como sendo um adorador de um Deus por meio de uma pequena tatuagem na mão. Então, tanto o selo na testa quanto na mão simplesmente representam a aceitação do indivíduo daquela marca, a aceitação consciente e racional daquela marca que identifica o indivíduo com aquele objeto de sua adoração. Portanto, queridos, não percamos o nosso tempo estudando teorias de conspiração, perdendo nosso tempo com teorias de microchip. Você tem que saber qual é o selo identificador de Deus e qual é o selo identificador da besta. Eu não tenho nenhuma dúvida, como eu estava conversando com o Tito antes desse programa, se muitos irmãos dedicassem esse tempo precioso que dedicam em estudar teorias da conspiração, separassem para orar e estudar a Bíblia, e não tenho nenhuma dúvida, Deus teria muito mais pessoas capacitadas, muito mais do que eu, para apresentar esse programa. Não é? Se dedicasse esse tempo para estudar a Bíblia,
Teria muita gente aqui para apresentar esse programa no meu lugar. Mas como infelizmente muitas pessoas perdem tempo em estudar aquilo que não é bíblico e não é importante, o povo de Deus, como diz Oséias 4:6, acaba perecendo pela falta de conhecimento. Então, queridos, estudemos a Bíblia. O conflito entre o bem e o mal é algo muito real. E se nós nos desviarmos da palavra de Deus, nós seremos presas fáceis do inimigo. Tenhamos muito cuidado com isso.